Sinceramente, eu espero que ele não concorra. Não é um cara articulado politicamente, não tem uma real vida pública. É um cara que vivia sendo contratado por pequenas prefeituras ao redor do Brasil para fazer shows com cachês milionários. Então, é alguém que não é realmente confiável, de forma alguma. Qual é? Meu nome é Igor e bom, como vocês viram aí, o Gustavo Lima lançou a possibilidade de ser candidato a presidente em 2026. No cenário atual, como Bolsonaro está inelegível e não há nenhum outro nome de direita confirmado, ele se coloca como uma opção em 2026. O Gustavo Lima ele vem engajando politicamente faz um tempo, sempre apoiando o candidato de direita. Ele defende valores conservadores, da família tradicional e fortalecimento do agronegócio. Ele apoiou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, indo até o Palácio da Alvorada em Brasília e fazendo o Gesto 22 de seus shows. Além disso, nas últimas eleições municipais de 2024, ele apoiou publicamente o candidato Pablo Marçal, falando publicamente em um de seus shows que Marçal seria o próximo prefeito de São Paulo e usando o boné da campanha Faz o M. Ele transcendeu os palcos e se consolidou como empresário e investidor no ramo do agronegócio. É até interessante ver o que ele se tornou, porque o sertanejo só se tornou tão grande por conta do agronegócio, servindo como forma de divulgar, melhorando a imagem do setor de forma positiva e moderna. Então uma relação até meio simbiótica. O agro investiu no Gustavo Lima e o Gustavo Lima agora é um grande investidor de agro que busca poder político. Uma coisa engraçada que vem acontecendo com força desde as eleições municipais em São Paulo é a racha do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro vem cada vez mais se mostrando o grande covarde que sempre foi para seus eleitores. Isso começou depois de perder as eleições de 2022, onde ele fugiu para os Estados Unidos e abandonou seu gado idiota à própria sorte rezando para pneus. Nas eleições municipais de 2024, ele apoiou em São Paulo um candidato que não tinha qualquer relação com o bolsonarismo, um candidato do Centrão, que é o Nunes, que acabou ganhando a disputa, ao invés de apoiar o Pablo Marçal, que é muito mais identificado com as idiotices bolsonaristas. Pois é um cara que quer imitar o tempo todo, não tem escrúpulos, mente, difama, leva cadeirada, um cara completamente doente, sem educação, despreparado, mas que conseguiu ser um encantador das cobras que já estavam muito insatisfeitas com a broxice do capitão e criam um novo mito para idolatrar. Isso acontece porque o Bolsonaro, depois que perdeu a presidência, apenas pensa em reverter sua inelegibilidade e se safar de uma possível prisão, dadas as investigações de uma tentativa de golpe que ele possivelmente estaria envolvido, que culminou no 8 de janeiro. Então, atualmente ele está fazendo diversos acordos com figuras do Centrão, apoiando o irmão do Gilmar Mendes, ao invés de dar as mitadas que o gado bolsonarista tanto espera. Então, nesse cenário caótico de desconstrução do bolsonarismo, surge Gustavo Lima surpreendendo o próprio Bolsonaro. Gustavo Lima é um cara que eu acho que não deve ser levado a sério. Sinceramente, eu espero que ele não concorra. Não seria bom para a direita um nome igual ele. Ele nunca fez nada relevante politicamente. Não é um cara articulado politicamente, não tem conhecimentos específicos de administração, não tem uma real vida pública, já foi indiciado por lavagem de dinheiro e operações criminosas em uma operação que investiga cassinos online, apesar de não ter sido preso. É um cara que vivia sendo contratado por pequenas prefeituras ao redor do Brasil para fazer shows com cachês milionários. Então, é alguém que não é realmente confiável, de forma alguma. Ele pode ser um cantor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, mas dificilmente tem aquilo que é necessário para ser um bom presidente. É igual apostar no tigrinho, votar num cara desse. Tem chance de você ganhar? Até tem, mas a chance de você perder tudo é muito maior. O Gustavo Lima, antes dessa fala dele, já vinha com desejo de entrar na política, entrar em um partido, possivelmente o PL, e se lançar como candidato a senador em 2026. Inclusive, ele já tinha mencionado esses planos com figuras como o próprio Bolsonaro e o governador Caiado. Então, o Bolsonaro até esperava essa possível entrada do Gustavo Lima na política, mas não como concorrente a candidato da direita em 2026. Apesar do Bolsonaro estar inelegível, ele não larga o osso nunca.
E ele sempre se coloca como o único candidato em 2026, centralizando tudo em favor dele e de sua família. É igual aquele vídeo do Olavo de Carvalho. Não existe conservadorismo, não existe direita, existe bolsonarismo, gente. Eu acho que a direita, nesse momento do Brasil, tem que parar de ficar levantando esses nomes que teoricamente vêm de fora da política. O Bolsonaro mesmo, ironicamente, se lançou assim, mas só no mundo mágico dele, né? Porque ele não era de fora da política de verdade. Ele era um deputado há muitas décadas, há muito tempo. O que diferenciava ele era sua irrelevância nacional, porque ele sempre foi do baixo clero da política em Brasília, que tinha opiniões polêmicas que posteriormente o levaram ao grande engajamento que possibilitou sua candidatura e vitória nas eleições de 2018. Os liberais, libertários hoje em dia adoram usar os exemplos do Bukele e do Milei como caras de fora da política que estão salvando seus países. Sobre El Salvador, eu acho até interessante o que foi feito, e de certa forma realmente funcionou o que o Bukele fez. Mas não podemos esquecer, como disse o Rubão, El Salvador é do tamanho da Barra Funda, tá ligado? É um país pequeno. Eu tenho certeza que resolver o problema do Rio de Janeiro ou da Bahia, que são estados que estão infestados de organizações criminosas, é bem mais complexo que resolver El Salvador. Provavelmente El Salvador era menos burocrático, menos funcionalista, tem uma população bem menor e o Bukele tinha mais poder para fazer as suas reformas. Isso num país enorme como o Brasil é muito mais difícil sem uma grande articulação e capital político. E o Milei até então eu tenho minhas dúvidas. Tudo bem que ele pegou a Argentina destruída pela esquerda, não dá pra julgar a Argentina ainda, mas aparentemente a situação lá não tá nem um pouco boa para a população atualmente. Por mais que haja índices positivos em seu governo, só o tempo dirá se ele irá conseguir melhorar as condições da população e do país utilizando sua ideologia liberal, libertária. No Brasil, eu acho que é burrice ter um candidato sem capital político real, sem influência, que não entenda de política de verdade, que não seja um macaco velho, porque ele vai acabar sendo engolido pelo sistema de todas as maneiras. De certa forma, foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Ele não era um político habilidoso de verdade. É só tu ver o Lula, cara. O Lula tava completamente fodido em 2018. Sua reputação era horrível, o sentimento antipetista era muito forte, e agora ele tá aí, descondenado depois de tudo. Disputou as eleições e é presidente de novo, porque ele é um cara essencialmente político. Ele não é burro, ele sabe dialogar com os poderes, com a população, com a mídia. Eu não sou de esquerda, eu não sou petista, e eu acho o Lula um cachaceiro, um possível corrupto, mas é bom reconhecer o que ele é, as suas virtudes, se é que pode-se dizer isso. É bom entender o porquê ele está de volta, mesmo depois de tudo. No Brasil não adianta ter um cara fraco, aleatório, que vem de fora da política. Ele provavelmente só vai dar mais espaço para o PT e para a esquerda por não ter experiência. Vai ser só mais uma marionete no jogo. O judiciário atualmente no Brasil é muito forte. Não adianta querer bater de frente igual um idiota sem estratégia. É necessário dialogar para resolver os problemas. Um dos caras, talvez o único que eu não vejo com mais olhos, que está se lançando, é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Incrivelmente, ele também está teoricamente inelegível atualmente, pelo menos por enquanto, depois de ter travado um embate na prefeitura de Goiânia, apoiando Sandro Mabel, que derrotou o candidato bolsonarista Fred Rodrigues. Ele só está inelegível porque o próprio PL, o próprio partido do Bolsonaro e do Fred Rodrigues, que foram derrotados lá em Goiânia, moveram uma ação acusando o Caiado de promover eventos que beneficiassem o seu candidato Sandro Mabel na sede do governo estadual. Essa decisão drástica foi tomada pelo TRE de Goiás, porém não é algo definitivo e provavelmente cairá nas próximas instâncias. Diferente do Bolsonaro, que já teve sua inegibilidade confirmada pelo TSE. É engraçado que isso mostra mais uma vez que o Bolsonaro ataca qualquer um que deseja ser alternativa a ele em 2026. Ele quer ser o único viável, mesmo que provavelmente não possa concorrer, de modo algum. Qualquer figura emergente tem sua reputação manchada e é atacado e destruído. Caiado, de todos os nomes que estão sendo cotados dos grandes governadores para presidente de 2026, é o único que é realmente um político experiente. Apesar de não ser tão conhecido nacionalmente por ser de um estado menor, longe do eixo do Sudeste. Ele provavelmente é o candidato que teria mais potencial político.
Outros governadores, como Tarcísio de São Paulo, que é o nome técnico do Bolsonaro, não é um cara realmente político, não é carismático e nem tem uma notável vida pública. Ele é só um nome que surfou com o bolsonarismo. É até bizarro. Um carioca governador de São Paulo. E bom, não dá pra confiar em nenhum carioca, não dá pra confiar em ninguém do Sudeste. Essa é a verdade. O trabalho dele em São Paulo não tem qualquer destaque positivo. É apenas um cara mediano. Não merece ser alçado ao posto de presidenciável. Não tem legitimidade real. Não tem histórico. É um nome fraco e medíocre. Zema, governador de Minas Gerais, é outro caso de figura política que não possui um histórico robusto ou carisma que o destaque como líder nacional. Ele, sendo um empresário de sucesso, ascendeu politicamente em Minas Gerais, muito por conta da onda antipolítica e pelo seu discurso de gestor técnico, do que por uma trajetória consolidada e por conquistas expressivas, vindo surfando também naquela onda do bolsonarismo em 2018, que elegeu diversos governadores. Após 8 anos de governo, não há quase nenhum destaque em seu trabalho por Minas Gerais. Mal se ouve falar dele por aí, mesmo sendo de Minas Gerais, um estado que é muito forte e relevante. Além disso, tem outros nomes bizarros aí, levantados por brasileiros burros. O próprio Gustavo Lima, que agora se lançou, já deve ter alguém vendo com bons olhos. O Mamãe Falei, né, que tá inelegível também. A aberração eleitoral, que é o Pablo Marçal, e outros membros do clã Bolsonaro. Todos aqueles bisonhos que, diferente dos grandes governadores, provavelmente garantiriam a vitória do PT e da esquerda em 2026. Diferente do Tarcísio e do Zema, o Caiado é um político realmente experiente e inteligente. Ele esteve presente nas primeiras eleições diretas em 1989, após o regime militar, e agora tem deixado um legado interessante e efetivo como governador do estado de Goiás, reduzindo significativamente a criminalidade e os homicídios e batendo recordes na geração de empregos formais, superando a média nacional. Goiás atualmente desponta como um dos estados mais seguros e economicamente dinâmicos do Brasil. Uma das maiores provas da inteligência do Caiado foi ter rompido com as sandices do Bolsonaro na época da pandemia. Sandice essa que foi um dos principais motivos de sua derrota em 2022. É engraçado que até hoje, os bolsonaristas mais burros atacam o Caiado e outros governadores que não abaixaram a cabeça para o Bolsonaro na época da pandemia. Caiado mesmo é um médico e simplesmente de forma responsável adotou medidas cautelares nessa época. Ser cauteloso e moderado é uma das maiores virtudes que um governante pode ter. É importante se amparar nas recomendações científicas gerais, principalmente quando não se é um especialista no assunto. É ser pragmático, não ficar debochando igual um lunático, não recomendar remédios sem qualquer evidência científica para a população, não dizer que é só uma gripezinha e debochar de todos os mortos. Como todo político no Brasil é a personificação do mal, eu tenho quase certeza que Caiado seria um mal menor se ganhasse em 2026 a presidência. Provavelmente não resolveria tudo, mas seria mais inteligente e pragmático que o Bolsonaro. Provavelmente indicaria nomes melhores e mais competentes para o STF, coisa que o Bolsonaro não fez. Conseguiria articular melhor com os outros poderes políticos, teria mais apoio e não iria se indispor de maneira burra com a grande mídia. Provavelmente teria um melhor projeto nacional em relação à segurança, ao agronegócio e à tecnologia, e não cometeria tantos crimes ao ponto de perder a eleição como fez o Minto. Mas como estamos no Brasil, é muito difícil pensar que o mal menor se concretize. As coisas só pioram a cada dia que passa. O mal maior seria mais coerente com a história, mas isso nós só vamos ver em 2026. No fim, o Brasil não precisa de mitos, não precisa de messias, ele precisa de líderes sérios. E líderes de verdade não surgem do nada. Eles se constroem com história e resultado. Porém, o voto não pode ser esperança para ninguém nesse país. É necessário melhorar a si mesmo sem depender do Estado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí. Tamo junto. Não é mais só o começo. É só o fim.